então conversar com os amigos do Cresce Ceará. Comigo aqui o Francisco Ferreira, já disse que é ouvidor do Cresce, e também o Marcos Weber, eu acerto daqui a pouco, agente fiscal do Cresce. Eu vou iniciar esse papo aqui, Manuel Barbosa, ouvintes, com o Francisco Ferreira, a quem a gente deseja que seja bem-vindo, mais próximo do microfone, por gentileza. Desejamos que seja bem-vindo aqui o nosso informativo líder, com um abraço de boa tarde. Boa tarde, Roberto, boa tarde, ouvintes da Líder FM, e estou à disposição aqui para esclarecer a sociedade de Itapipoca com relação à profissão de corretor de imóveis, para que eles entendam a segurança jurídica que ele precisa ter na hora de vender, alugar, comprar, enfim, o papel do Cresce como órgão fiscalizador. Só em resumo aqui, o Cresce ele é um órgão de defesa da sociedade no segmento imobiliário, tá? Ele faz um trabalho realmente em defesa e busca sempre levar esclarecimentos à população em todo o estado do Ceará. Nossa jurisdição é todo o estado do Ceará. Então hoje nós estamos aqui em Itapipoca, chegamos ontem, inclusive já fizemos alguns trabalhos aqui de fiscalização através do nosso agente fiscal, o Marcos Weber, e estamos aqui para esclarecer sobre essas questões dos cuidados que a sociedade precisa ter na hora de adquirir um imóvel. Bom, você que está com o rádio ligado, então está acompanhando a gente com o som do carro ou em casa na hora do almoço. Eu ontem fiz um primeiro contato com o Sr. Francisco e eu perguntava, mas qual é a demanda? Exatamente qual é a demanda? O que é o Cresce? Eu queria compartilhar essa pergunta agora no ar. Já começamos a falar de fiscalização, de acompanhamentos, mas exatamente qual a função hoje do Cresce nesse mercado que, numa conversa que nós tivemos ontem, mostrou que gera uma certa preocupação para quem utiliza esses serviços. Não estou falando aqui que todo mundo está de forma irregular, não é isso. Mas que muitas vezes, como o senhor mesmo disse ontem, para mim, o sujeito passa a vida toda trabalhando, economizando, fazendo o esforço daqueles. Aí na hora de comprar um imóvel, descobre que caiu num golpe, né? Como é que funciona a questão do Cresce? Exatamente. Então o Cresce, como órgão fiscalizador e normatizador do exercício da profissão, cabe ao Cresce fiscalizar e saber quem é corretor de imóveis e quem não é. Por se tratar de uma profissão regulamentada, Roberto, o cidadão, se ele deseja ser corretor de imóveis, ele precisa fazer um curso de técnico em transações imobiliárias, posteriormente procurar o conselho e requerer sua inscrição. A partir daí ele torna-se um corretor devidamente habilitado e apto a exercer a profissão de corretor de imóveis e fazer as intermediações imobiliárias. Ressaltando que o Cresce, hoje, ele tem um convênio com o Ministério Público do Estado do Ceará, exatamente no combate ao exercício ilegal da profissão. Essa é a peça-chave, esse é o trabalho do Cresce. O trabalho do Cresce não é fiscalizar quem é corretor de imóveis. O trabalho do Cresce é fiscalizar quem exerce ilegalmente a profissão. Então, quem exerce ilegalmente a profissão, o Cresce fiscaliza, autua e encaminha o processo para o Ministério Público, que lá ele vai responder uma ação incondicionada e, por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, não vai preso, mas ele perde a primariedade. Se ele cometer um outro crime, aí assim ele corre o risco de ser preso, e é uma situação que não desejamos para ninguém. Nós estamos aqui apenas a título de orientação e deixar aqui no ar, se tiver pessoas aqui no município trabalhando nessa condição, que procure se regularizar e tornar-se um corretor de imóveis. Se ele trabalha na ilegalidade e percebe que tem espaço para ele exercer essa atividade, é porque existe mercado para os corretores de imóveis. Então, ele tornando-se um corretor, ele vai trabalhar de forma tranquila, também vai levar uma garantia jurídica aos seus clientes na hora de realizar um negócio. Porque vender um imóvel não é algo tão simples. Nós temos que entender que vender um imóvel, você está fazendo um negócio que, na maioria das vezes, a pessoa trabalhou a vida inteira, juntou lá um determinado valor e deu entrada em um imóvel para garantir
a sua velhice, uma tranquilidade depois da sua aposentadoria para ter um imóvel próprio. Quando, na maioria das vezes, isso não acontece porque ele procurou uma pessoa que era ilegal, vendeu um imóvel que não existia de direito, existia de fato, mas não existia de direito, porque ele não tinha uma documentação, ele não se certificou se esse imóvel poderia realmente ser vendido ou não, e acabou que ele gerou esse prejuízo. E muitas das vezes, quando a pessoa realiza esse negócio, quando ela compra um imóvel, na sequência ela vai ao CRES, naquela ilusão de que tratou do negócio com um corretor de imóveis e vai lá para abrir uma denúncia contra o profissional. Só que quando buscamos lá no nosso sistema, essa pessoa não é inscrita no CRES. Ele não tem como denunciar lá no CRES, porque o CRES não tem como abrir um processo administrativo com aquela pessoa que não tem uma inscrição no conselho. Ele precisa ir para a justiça, abrir um processo criminal. Claro que também existe a competência da justiça que vai agir nesse formato aí, mas o CRES não tem como buscar uma solução para o problema dele naquele momento. Aí o que acontece? Se ele tivesse tido essa prevenção de buscar o CRES antes de realizar o negócio para saber se aquele profissional realmente era habilitado, ele não tinha incorrido naquele problema e naquele prejuízo. Então é isso que nós sempre alertamos. Nós temos o site do CRES, que é cresce-ce.gov.br. Lá nós temos um link da ouvidoria, e quem tiver dúvidas pode encaminhar informações através do nosso sistema de ouvidoria, ou se quiser consultar o profissional também, saber se ele está devidamente habilitado, tem um link no site do CRES. Colocou 2 nomes lá, o primeiro e o segundo nome, ou o primeiro e o terceiro nome, já vai buscar a identificação desse profissional. Então é a partir desse momento que ele vai começar a ter a certeza de que está tratando com um profissional devidamente habilitado. Para quem está exercendo a função, a profissão de forma ilegal, é burocrático buscar a legalização diante da instituição? Roberto, eu digo que burocrático é exercer uma profissão de maneira ilegal. Por quê? Porque você nunca está tranquilo se você está fazendo algo que você percebe que não é legal. Por que eu digo isso? Porque se você está atendendo um cliente, se chega um fiscal do CRES, ele já vai ficar apreensivo, ele já vai não ter, ele perde o equilíbrio emocional, ele não vai ter condição de conduzir o negócio, e para ele é ruim, é constrangedor. Então o problema todo é exercer dentro da ilegalidade. Nós temos cursos para formação de corretor de imóveis, EAD. O futuro da educação hoje é o EAD. Então nós temos cursos de formação de corretor de imóveis que vai desde o nível técnico a um bacharelado. Então o profissional é que escolhe o nível técnico, é aquele que você entra de forma mais rápida no mercado. Tem o de gestão, que você tem uma formação de 2 anos. E tem o bacharelado, que você pode passar 4 anos em uma universidade para tornar-se um bacharelado em ciências imobiliárias. Você pode até dizer, mas Francisco, mas para vender um imóvel o corretor precisa de tanto conhecimento? Eu digo que sim, porque vender um imóvel você precisa ter conhecimento de documentação, escritura, registro, laudêmio, foro, inventário. São várias situações que incidem em relação a um imóvel quando você vai fazer uma negociação. Então, para que você atenda bem o seu cliente, você precisa ter o quê? Conhecimento. Eu sempre digo que corretor não vende imóvel. Quem vende o imóvel é o proprietário do imóvel. O corretor, ele vende conhecimento. Para que ele venda, ele precisa ter realmente essa informação precisa, para que não faça com que o seu cliente caia numa armadilha. Manuel Barbosa? Tranquilo, companheiro. Estou acompanhando aqui a entrevista, né? E muito interessante. Eu não sabia que precisava dessa capacitação toda, né, para corretor de imóveis. E nem tampouco, a gente não sabe tudo, né? Como diz um amigo meu, nem tampouco que existia essa organização, essa instituição que faz essa fiscalização e que busca ajudar também para que aquele que não está legalmente pela lei profissional venha a se credenciar a isso. Eu queria saber se existe um escritório ou uma sucursal do órgão na cidade de Itapipoca ou na região, que possa facilitar com certeza a aproximação dessas pessoas que estão no mercado e que não estão legalmente trabalhando.
Aqui em Itapipoca nós ainda não temos. Quando eu digo ainda é porque a gente já tentou ver aqui, inclusive com o Poder Público Municipal, porque lá na região do Cariri nós temos uma sub-região, foi um terreno doado pela Prefeitura do Crato e hoje o Cresce tem uma estrutura lá para atender a região do Cariri e cidades próximas. Sobral também não é muito diferente, conseguimos lá uma doação de um terreno através da Prefeitura de Sobral e hoje nós temos uma sede lá que atende a região de Sobral e até a Serra, mas inclusive nós hoje temos uma possibilidade, já estamos estudando em abrir uma sub-região lá na região da Serra da Ibiapaba. Itapipoca também, o Cresce já está com esse projeto, já vem estudando, para que em breve nós tenhamos um escritório de representação aqui na região, para melhor atender os corretores e a sociedade, aqueles que buscam os nossos serviços. Relacionado a loteamentos, como é que é essa questão? Para que o cidadão tenha ali eu tenho um terreno aqui, eu acho que dá um bom loteamento. Eu posso abrir do meu jeito, tenho que procurar. Como é que funciona essa questão dos loteamentos? O loteamento, o primeiro passo é um projeto. Esse projeto ele precisa ser aprovado pela Prefeitura e os órgãos competentes de Estado. Dependendo da região, você tem que perceber uma análise técnica para saber qual é o índice de aproveitamento. Muitas das vezes você pode ter 10 hectares de terra e você só tem um índice de aproveitamento de 50%. Por quê? Existem as áreas de preservação ambiental. É por isso que quando a gente fala de conhecimento, é importante você saber que não é simplesmente você fazer um parcelamento de solo, abrir um arroamento e começar a vender. O negócio imobiliário, a intermediação, o loteamento, como também as incorporações, que eu falo daqui a pouco, você precisa primeiramente registrar esse produto. O loteamento, o registro de um loteamento, eu poderia até dizer aqui para que as pessoas entendam melhor, é a certidão de nascimento. É a mesma coisa, você se não tiver registro, se você não tiver uma certidão de nascimento, você não é um brasileiro, você não existe. Então, estatisticamente, você não entra nos projetos sociais do governo, etc. A mesma coisa é um loteamento. Você pode ter um terreno de 10 hectares, você parcelou ele na totalidade, você começou a vender, só que chega lá o poder público e embarga. Por quê? Porque você deixou de utilizar daquela área que era permitida, tem as áreas institucionais e também as áreas de preservação que você acabou utilizando, e com isso você vai ter um prejuízo maior e causar um prejuízo ao terceiro. Então é simples, você buscar fazer o correto, é muito simples, porque se você faz o contrário, você vai ter um problema realmente sério. E hoje o Ministério Público ele fiscaliza também essa questão dos loteamentos. O Conselho Regional de Corretores, como falei inicialmente, tem um convênio com o Ministério Público que faz a parte da fiscalização no que se refere aos corretores que estão fazendo essa intermediação. É importante até ressaltar que o corretor ele responde solidariamente se ele vender um produto que não estiver juridicamente perfeito. Ele precisa se inteirar do negócio antes de oferecer. Perfeitamente. O que mais o senhor gostaria de acrescentar aqui? Tem mais pelo menos os últimos 4 minutos para esse bate-papo aqui com relação a essa ação do Cresce em Itapipoca. O que eu tenho a acrescentar, Roberto, é agradecer a você pelo espaço, a Lida FM, e dizer que o Cresce está sempre à disposição. Inclusive eu passei aí para você o nosso telefone e o site do Cresce. Quem tiver interesse de entrar em contato conosco para dirimir alguma dúvida, meu nome é Francisco Ferreira, trabalho na ouvidoria do Cresce e nós estamos sempre à disposição da sociedade, porque o nosso papel principal é defender a sociedade. O Cresce, como órgão fiscalizador, ele tem que estar preocupado não só na questão do fiscalizar, apesar de ser a nossa atividade fim. Nós temos que levar também esclarecimentos para que as pessoas entendam que o Cresce ele está lá como uma ferramenta de defesa e não de punição. Perfeitamente. Então, a gente que agradece aqui, a casa está de portas abertas para a gente, sempre que tiver em Itapipoca, uma ação. Inclusive, registrar a presença do amigo aqui, que eu estou tentando lembrar o nome dele aqui, faz hora e não estou conseguindo. O Valdim. Também aqui com a gente. Agradecer a vocês aqui e a casa está sempre aberta. Nós que agradecemos em nome do Conselho Regional de Corretores de Imóveis e fica
no ar, o Roberto aí, que nós estamos sempre à disposição. Boa tarde a todos, a você, aos ouvintes e à sociedade itapipoquense. Perfeitamente. São 13 horas.